edição do Sport Center, para variar muitíssimo bem acompanhado de Zé Elias e Fernando Praz. Abordaremos nessa edição do Sport Center muito, mas muito de Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5... Ponte Preta fez o de honra no finalzinho, o gol do Renato de falta, a bola desviou na barreira, apenas um. O Palmeiras, com muita folga, classifica-se à semifinal do Campeonato Paulista, jogo único nas quartas, jogo único na semi e já tem garantida a melhor campanha da competição. Se avançar da semi para a decisão, vai fazer a segunda partida, a finalíssima, em casa. Ninguém alcança mais o Palmeiras em pontos. Zé Praz, que Palmeiras encantador, foi assim no geral, levando em conta a importância do jogo, Praz, e o desempenho verde. O melhor jogo do Palmeiras em 2024? Boa noite. Boa noite, Plirra, Zé, fã de esportes. Eu acho que foi, Plirra. Por todo o contexto, né? Óbvio que depois de um 5-1, fica mais fácil chegar a essa conclusão. Mas o jogo em si foi muito bom, foi de um nível técnico, tático e mental muito forte, né? Que são os principais pilares, né, Plirra? Eu falo tático porque o Palmeiras jogou na sua formação com o Rocha de zagueiro, mas a gente estava conversando com o Zé, que as variações que o Palmeiras impôs no jogo, né? Ora... Não dá nem para falar que são 3 zagueiros, né? Porque, assim, e tem uma nova agora. Já tinha o Luan saindo, às vezes, de volante, né? Quando jogava com Gomes e Murilo. O Rocha e o Mike, às vezes, revezavam. Hoje, em determinados momentos, o Aníbal entrou para terceiro zagueiro, o Mike abriu para dar amplitude e o Rocha saiu por dentro, cara. Então, assim, é uma gama de variações e aí tem algumas coisas que me chamam a atenção. Isso é a parte tática, né? Uhum. A parte técnica, a execução, cruzamento perfeito, passes perfeitos. E aí, a parte mental, Plirra. Tava 3-0, o Palmeiras dobrando marcação, marcando forte na perda da bola. E tem um lance que é muito emblemático. O Luan estava 4-0 já. O Luan sai na caça do centroavante no campo de ataque. E ele mata a jogada para não deixar, para não correr nenhum risco. Isso com 4-0. Então é muito sintomático de uma entrega e de uma concentração muito grande. São 19 jogos, Zé Elias, que o Palmeiras não perde. A última derrota foi no Campeonato Brasileiro em outubro para o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Desde então, o Palmeiras agora iguala a sua melhor sequência de 19 jogos de invencibilidade com o Abel Ferreira. E, olha, difícil imaginar esse time do Palmeiras sendo derrotado no Campeonato Paulista. Zé, boa noite. Boa noite, Plirra, boa noite, Praz, boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, sem dúvida, né? Hoje nós vimos o Palmeiras titular, vamos dizer assim, né? É o Palmeiras que deve começar Campeonato Brasileiro, o Palmeiras que deve começar Libertadores. E nós vimos durante o Campeonato Paulista o Abel dando rodagem para todos os jogadores. Sim. Se você buscar todas as escalações no Campeonato Paulista em especial, você vai ver que o Abel não repetiu. Todo mundo joga e ninguém machuca, Zé. Todo mundo joga, ninguém machuca. Isso é o controle dos treinamentos, o nível de treinamento, a intensidade. Existe uma frase, o Praz deve ter escutado isso também, às vezes, o sono também é um ótimo treino, o repouso muitas vezes, uma conversa, vamos treinar, não, vem cá, como é que vocês estão? Vamos segurar um pouquinho aqui, vamos fazer um pouquinho de musculação, massagem. No Palmeiras é tudo na régua. É tudo muito bem planejado, o time do Palmeiras é eficiente no que faz e você consegue ver isso nos resultados, nos desempenhos, especialmente nos jogos importantes. Esse jogo é um recado, né? Esse jogo é um recado claríssimo. Esse é o Palmeiras que vai jogar o campeonato. Esse é o Palmeiras que vai jogar a final do campeonato. Estamos aí. Quem vai ser o nosso oponente, né? O que o Palmeiras fez hoje, no primeiro tempo em especial, a gente estava conversando, o Praz falou sobre as movimentações, mas as movimentações, a intensidade de movimentação, né? Você vê todo mundo se movimentando, procurando os espaços, mas dentro de um movimento sincronizado e treinado. O Mike por dentro, passagem do Marcos Rocha, o Hendrick jogando ao lado do Flaco Lopes. Participando de muitos gols, Veiga, apesar de não ter feito nenhum, o Hendrick. Em 15 minutos, se eu não me engano, 15, 20 minutos, pelo lado esquerdo, o Palmeiras repetiu a mesma jogada, no mínimo 3 vezes. O lateral passa, o Veiga vem, o Zé Rafael entra no lugar do Veiga e o Veiga mete essa bola para o lateral passando. Foram, acho que, 3 jogadas iguais, idênticas.
né? Então você percebe realmente que aquele sincronismo, né? O tempo de trabalho, o tempo de conhecimento dos jogadores, não só do conhecimento daquilo que o treinador espera deles, mas o conhecimento dos jogadores no olhar. Eu já sei a hora que ele está passando, já vem tudo automático, né? E uma coisa que chama a atenção, o Palmeiras é intenso durante 90 minutos. Isso, para mim, é uma das coisas mais fortes que esse Palmeiras tem do Abel. Mais difícil fazer, né, Zé? E é o mais difícil, você jogar durante 90 minutos com a mesma intensidade. Perdendo ou ganhando, se você pode puxar. O Palmeiras é o mesmo. E a gente o Palmeiras pressiona, o Palmeiras joga, o Palmeiras continua. Do quarto gol do Palmeiras, que eu estava vendo a partida com o Zé Elias, e a gente desconfiou que o Palmeiras tivesse, naquele instante, tirando um pouquinho o pé. Depois fez mais 2 gols e poderia ter feito outros. Aquela coisa da administração, né? Mas o Palmeiras, ele administrou o resultado dentro de 20 metros, né? Dentro de 30 metros, porque o Luan, eu falei para você, né? Você elogia muito o Luan, porque ali é dos melhores amigos do Luan. Não, ele vai ficar todo cheio. Você vê que o Praz está aqui, mas você é testemunha. Nós estávamos lá na redação falando, eu falei assim, o Luan é ótimo jogador. Ótimo jogador. Ele é ótimo jogador. Ele dá possibilidades de você jogar como volante, ele pode jogar como um terceiro zagueiro centralizado, ele pode jogar numa linha de 4, ele pode jogar numa possibilidade de 3 zagueiros e ele saindo para buscar os jogadores. Então, assim, a versatilidade dele e a capacidade técnica, o Praz está aqui, jogou com ele, é amigo e tal, mas eu sempre falei que, para mim, o Luan joga no Palmeiras, além de tudo isso, mas pela capacidade técnica dele. Zé, é até bom tu falar isso, porque assim, eu falo isso há muito tempo, porque eu joguei com o Luan no Vasco, eu tive com o Luan na Seleção Olímpica, eu joguei com o Luan no Palmeiras, então eu conheço muito ele. E o Luan teve alguns lances infelizes que ficaram muito marcados, mas se tu pegar, ele tem acho que 300 jogos quase, 300 jogos, é um universo pequeno, são jogos que são importantes. E muitos desses lances, fatalidades. E aí quando eu elogio, e assim, eu sou bem tranquilo, porque eu sei separar bem as coisas. Por exemplo, se o Dudu, que está machucado, quando ele jogar mal, eu vou falar que o Dudu joga mal. Se o Everton falhar, eu vou falar que o Everton falhou. Se ele jogar bem, eu vou falar. Então, assim, eu não misturo as coisas. Mas é bom um cara que nem o Zé falar, porque, assim, realmente, cara, o Luan tem algumas características que são absurdas. E, assim, e esse sistema de 3 zagueiros, quando tem os 3 zagueiros, para mim é sensacional, porque o Luan dá essa versatilidade. Assim, agora, pensando na frente, uma coisa que me preocupa, falando em Palmeiras, é o segundo semestre. Por quê? Entre que vai sair. Aí já é desfalque constante. Aí tem uma Copa América. Gustavo Gomes, provavelmente fora. Sim. Murilo agora foi para a seleção. Se perder 2 zagueiros, o Palmeiras joga com 3. Vai ficar o Luan e o Naves. Aí, Piquerez pode ir também. Rios, lista, né? Diria que vai. Rios também. Sim. Veiga pode ir também. Tu imagina, Pedro? Imagina que absurdo. Cara, isso é assassinar. 9 rodadas. Isso é assassinar o Campeonato Brasileiro. Não estou falando do Palmeiras. É assassinar, porque no Flamengo também vai. É assassinar o Campeonato Brasileiro. É tu matar a tua galinha dos ovos de ouro. Tu mesmo. Sabe? É uma coisa assim. E aí você vai para outros times também, né? Flamengo, e aí vai, né? Inter vai perder muito jogador também. São Paulo, nesse momento, tem 6 jogadores nas seleções. Então, que vão jogar data FIFA na véspera da semifinal, caso o São Paulo passe para a semifinal. Não estamos nem falando de brasileiro, estamos falando de Campeonato Paulista. Tu fala com alguém de fora, tu fala isso aí, tu fala, não é possível, mas os clubes estão revoltados. Os clubes há 1 mês, 2 meses antes do negócio tentaram fazer. Cara... No campeonato estadual, as datas são mais espaçadas, um campeonato que vale menos, apesar de ter o seu valor, vale menos, muito menos do Campeonato Brasileiro. E no Brasileiro, você perde 9 rodadas, a chance de ter os seus melhores jogadores. E quem somos nós para criticar e para reclamar se os próprios clubes aceitam? Eu vou aproveitar esse embalo aí e falar de outro jogador que até hoje eu não sei como ele não é convocado para a seleção brasileira. Zé Rafael. Dizem que estava na pré-lista, né? É impressionante. Esse rapaz, o que ele joga... Joga pra caramba. O ano passado, o Abel teve problema com a saída do Danilo. Vem cá, Zé, joga de primeiro volante. Foi um dos melhores jogadores do Palmeiras no ano. Um dos melhores jogadores do Palmeiras no ano. Aí chega o Richard Rios, vem cá, joga um pouco. Zé, adianta um pouquinho mais. Joga também, que nem... Aí o Palmeiras teve problemas, depois do jogo contra o Boca, aí o Abel mudou um pouco, mudou o sistema de jogo. Entrou o Luan para fazer um terceiro volante. Adianta um pouquinho, Zé. Zé joga bem Jogou de novo. Jogou de meia esse ano também. Jogou de meia. Então, ainda mais porque o Dorival levou um monte de volante, né? Ele se adapta, poderia estar entre esses Ele se volantes. adapta a situações assim, sensacionais. Assim, é um jogador que tem muita... Nós falamos, jogador inteligente, né? Um jogador
multidisciplinar, você consegue colocá-lo em várias situações e várias posições e ele se adapta a isso. Mas outro jogador, o Palmeiras está recheado de jogadores. Eu não entendo, como é que o Mike... O Zé tá... Nós combinamos, acho que nós combinamos no... Mike na seleção brasileira? Não entendo como é que o Mike não é chamado para a seleção brasileira. Sim. O que esse rapaz joga faz 3 anos no Palmeiras é impressionante. O Palmeiras tem alguma dificuldade quando ele está fora. Porque ele é uma via de escape aqui pelo lado direito, ele dá muita qualidade. Ele joga na linha de 4, ele joga do meio para frente, ele joga numa linha de 5 e ele faz essa lateral. Você pega aí assistência, gols decisivos, e ele não é lembrado. Zé, sabe que impressionante. Às vezes não tem, e numa posição que nós temos mídia, dificuldades. Não tem, né? Sabe, às vezes tem isso também, Plihal. Não tem mídia, mas não tem lateral. Mas então, qual é a explicação então para um jogador desse? Falta mídia para o Mike, falta lateral direito. Qual é a explicação então de não ter pelo menos uma chance? É uma posição que nós não temos. É uma posição que nós não temos. Agora, talvez o Ian Couto, que seja um pouco mais jovem e tal. Na linha de 3, né? Não pode ser uma explicação? Mas aí depende de como você arma o time, Plihal. Mas a seleção brasileira dificilmente vai jogar com 3 zagueiros. Sim, não joga com 3 zagueiros. Mas aí você planta 2 zagueiros, tem o Casemiro aqui que joga centralizado e você libera os laterais. Vamos dar um pulo lá na Arena Barueri? Você manda, Plihal. No primeiro alô do Vinícius Nicoletti. Vinícius Nicoletti aguardando pela entrevista coletiva de Abel Ferreira, que nós transmitiremos dentro desse Sport Center. Vinícius, o estádio não estava lotado, dificilmente a Arena Barueri lota. Só aconteceu esse ano no Clássico contra o Corinthians, por razões óbvias, né? Mas quem foi, com certeza absoluta, não se arrependeu do programa, né, Vinícius? Boa noite. Com certeza, Plihal. Boa noite para você, Zé Elias, Praz, fã de esportes. Palmeiras conseguindo aí a sua classificação para a semifinal. 11º ano consecutivo. A última vez que o Palmeiras caiu nas quartas de final foi em 2013 para o Santos. Mais uma vez mostrando aí a boa fase do Flaco Lopes, que chegou a 10 gols nesse Campeonato Paulista. Pra você ter ideia, ano passado, em 40 jogos, o Flaco Lopes fez 8 gols. Agora ele tem 10 em 13 jogos. O Palmeiras tem 14 jogos na temporada, 26 gols e 10 do Flaco Lopes, quase 40% dos gols do Palmeiras, mostrando que realmente vive uma fase iluminada o atacante argentino, que agora joga com a camisa 42. Esse, Plihal, é basicamente o time do Palmeiras, que a ideia do técnico Abel Ferreira, ele começou o ano mexendo muito, fazendo algumas experiências, mas desse time quem tem para entrar? O Dudu mais para frente, né, quando saiu o Hendrick ali, e o Gustavo Gomes, que está machucado, quebrou o dedo do pé, então ele pode entrar aí no lugar do Luan. Mas esse é o esquema, os 3 zagueiros, com o Marcos Rocha fazendo pelo lado direito, aí o Mike espetado do outro lado, o Piquerez, o Veiga fazendo essa armação, muito bem o Aníbal Moreno e o Zé Rafael no meio campo fazendo essa contenção da defesa e armação para o ataque, e os 2 atacantes lá na frente, o Hendrick e o Flaco Lopes. Você citou aqui a Arena Barueri, hoje 18 mil torcedores, pouco mais de 8 mil torcedores. O Palmeiras fez seu 5º jogo consecutivo aqui na Arena Barueri. São 4 vitórias e um empate, só empatou contra o Corinthians, né? A média de público aqui é de 16, pouco mais de 16 mil torcedores. No Allianz Parque, a média é de 36 mil torcedores, e essa foi a média do ano passado. Então, o Palmeiras ainda tem realmente muito prejuízo quando joga aqui na Arena Barueri, e essa é a grande dúvida para a próxima fase, para a semifinal, porque o estádio, o Allianz Parque, ainda não ficou pronto, a empresa que administra o estádio ainda não entregou o novo gramado, tem que colocar mais cortiça ainda na próxima semana, e no final de semana começa a montagem de palco para os shows do final de semana. Então talvez não dê tempo do Palmeiras fazer os testes que precisa e jogar na outra quarta-feira, daqui a mais 10 dias, para jogar a semifinal em casa. Então pode ser também a semifinal aqui na Arena Barueri. Um ponto positivo, acho que vocês acompanharam aí, está um pouquinho mais iluminado, porque a dona Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras e também tem a concessão aqui do estádio da Arena Barueri, investiu cerca de 4 milhões na iluminação, e isso fez uma diferença danada. O estádio era muito escuro aqui na Arena Barueri, e agora a gente acompanhou logo no começo da partida, os refletores de LED já se acenderam e, claro, facilita o jogo do Palmeiras, deu resultado com essa goleada de 5-1. Foi a melhor apresentação do Palmeiras, sem dúvida, na temporada. E daqui a pouquinho a gente volta aqui, Plihal, para ouvir os jogadores do Palmeiras que vão passar por aqui na zona mista e também o técnico Abel Ferreira. Muito obrigado, Vinícius Nicoletti. O Praz está dizendo que
quando jogou na Arena Barueri pelo Ceará, realmente era um breu, né? Era uma boate. Nós jogamos Copa do Brasil contra o Oeste. Era nítido, no meio do campo, muito mais iluminado. E daí foi para os pênaltis. Cara, tu olhava para onde era o pênalti, foi no gol à direita, né, das cabines, era muita diferença de iluminação, mas muita diferença. E pro goleiro é terrível, né? É o lugar que mais precisa de iluminação e é o que menos tinha. Claro. Era muito ruim. Zé, quem é o canhoto mais destro do futebol brasileiro? Canhoto mais destro? Ele não é brasileiro. Tá numa fase iluminadíssima. Fez 3 hoje. Flaco Lopes, os últimos 11 gols dele, ele é canhoto, hein? 7 de cabeça e 4 foram com o pé direito. Ídolo do Eduardo de Menezes. Eu tenho curiosidade. Ídolo de Eduardo. Olha lá, os números dele, só antes de você apontar sua curiosidade em relação ao atacante argentina, Fuerte Lopes. Em 2022 fez 2 golzinhos só. 2023 inteiro, temporada inteira, 8 gols. 2024 em 13 partidas, o que dá uma média de 0,77 por jogo, fez 10 gols. Já dá para quase cravar que será o artilheiro do Campeonato Paulista de 2024. O mesmo número de gols de 2 temporadas. O mesmo número de gols de 2 temporadas. Incrível, né? É claro que tudo que vocês falaram aqui sobre a arrumação do time do Palmeiras, um time azeitado, vai facilitar a vida de quem tem que dar o toque final, né? Sim, mas mudou a forma de jogar do Palmeiras também, né? O Palmeiras com o Rony tinha uma característica, que é de chamar o adversário e jogar nos espaços vazios para o Rony postar corrida, ou se não 1 contra 1 contra os zagueiros. Esse Palmeiras é um Palmeiras que trabalha muito mais a bola, é um Palmeiras que consegue fazer essa bola girar e encontrar os espaços pelos lados do campo quando o time está fechado por dentro, né? E quando não, você tem a possibilidade, por exemplo, hoje o Palmeiras fez 2 gols pelo lado, aí 1 gol pelo lado, aí a Ponte Preta fecha os lados, o Aníbal encontra um passezinho ali pro Endrick, fechando por dentro, encontra o espaço, aí o Endrick dá uma acabadinha e coloca o Flaco Lopes na cara do gol. São as variações táticas que o Palmeiras tem e os movimentos bem treinados que é difícil de você marcar, né? Porque você fecha os lados, você tem 2, 3 jogadores, 3 contra 2 por dentro. Você tem o Mike aberto para dar amplitude, então o lateral fica meio na dúvida, será que eu sigo o Endrick que está por dentro, eu deixo para o zagueiro, ou seja, todas as movimentações que geram dúvidas nos adversários. E aí você deixa esses caras jogarem, fica muito fácil. Então o Flaco se posiciona muito para pegar essa bola aquele cruzamento com a banana, né, saindo assim, e ele vem atropelando. Quando ele não... O primeiro gol foi impressionante. Quando ele não tem essa bola, ele serve como... Ele segura os zagueiros, ele faz 1, 2... Precisa ser magrinho, ele não é um cara forte, né? Mas aí você não precisa ser forte, você precisa ser inteligente e saber usar o teu corpo, né? E ele sabe fazer isso. A minha curiosidade é perguntar, não sei, porque já se falou muito sobre... Já pegaram aquela foto do Cristiano Ronaldo subindo de cabeça. Eu queria ver, eu tenho curiosidade de saber o quanto ele subiu. Se vocês pegarem aí olha o que ele sobe de cabeça. Por trás tem uma imagem por trás que pega ele subindo, ele sobe... O zagueiro da Ponte é grande, mas ficou na saudade. Mas ele sobe meio corpo acima do zagueiro da Ponte, né? É uma impulsão e esse é um golaço. Ele foi aquela coisa que erra o domínio, né? Ele tentou fazer o domínio, não conseguiu, a bola corrige rapidinho e ele... Total bonito do ele de também, forma né? interessante, assim, rápido, né? Mas o que o Zé falou é interessante, porque assim, o Palmeiras mudou o jeito de jogar, óbvio, né? O que jogava com o Rony. E assim, mesmo para quem não tem futebol, as características de um e de outro são diferentes. Vou dizer que são os opostos, né? O Rony gosta de espaço, o Flaco... Mas assim, tu ter 2 caras que estão muito bem pelo lado, Piquerez de um lado, Mike do outro, tu tem cruzamento, tu tem bola na área, né? Tu tem um meia que nem o Veiga, que deixa na cara do gol. E tu tem um atacante que ele flutua e ora ele faz um facão aqui, faz um facão ali, é bom para um centroavante de área, porque abre espaços. As diagonais do Endrick muitas vezes afunda a linha. E esse afundamento de linha, de repente o Endrick não recebe, mas abre espaço, abre gavetas para o Flaco jogar. E óbvio que tem a evolução técnica dele, né? Sim. Isso é notório. E confiança óbvio, também, né? É óbvio que a gente tem que esperar um Campeonato Brasileiro também. Assim, como a gente não pode criticar... Ainda precisamos esperar o Campeonato Brasileiro, Sim, né? Eu falei Os isso. testes mais exigentes na temporada, nos clássicos, ele não teve desempenho igual. Mas assim, eu brincava, eu discutia com o Eduardo Menezes isso, tem que ter calma. Aí usava exemplos de Veiga, 3 anos, Zé Rafael, Scarpa, um monte de gente lá do Palmeiras, o próprio Rony. Tem que ter calma. Só que também, aí quando o cara vai bem, a gente também não pode dizer agora é. Então, ele é um bom jogador, muito bom jogador, e o Campeonato Brasileiro
vai fazer ele provar isso. Mas é um baita começo de ano dele. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos agora para um breve resumo. O time mantém um alto nível de jogo durante os 90 minutos, o que é considerado um dos seus pontos fortes. Com um hat-trick nesta partida, Flaco Lopes tem sido fundamental para o sucesso do time nesta temporada. O Palmeiras mostrou uma ampla gama de variações táticas durante o jogo, adaptando-se bem às diferentes situações de jogo. A equipe trabalha em perfeita sincronia, buscando espaços e executando jogadas treinadas com precisão. Mesmo à frente no placar, o Palmeiras não diminuiu o ritmo, mostrando grande concentração e entrega. Abel Ferreira tem dado oportunidade a todos os jogadores, mantendo o time fresco e sem lesões. O Palmeiras alcançou uma sequência de 19 jogos sem derrotas, igualando sua melhor marca sob o comando de Abel Ferreira. Esse foi o resumo. Gostou do vídeo? Então, fortaleça o canal, deixe o seu like e se inscreva. Até o próximo!